Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM, ouvintes da Ibicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam, participam conosco desta Eucaristia através das redes sociais da nossa paróquia. Celebramos o 18º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nos revela um Deus que intervém na história da humanidade. É um Deus que se faz presente, que acompanha, que orienta, que instrui. E quando o povo se põe a murmurar, Deus não se afasta desse povo, mas ainda mais se aproxima e revela que de fato Ele é Deus. E intervém justamente num momento difícil que o povo de Israel estava vivendo ao atravessar o deserto em direção à terra prometida. O povo estava murmurando porque estava faltando água e alimento. E Deus intervém nessas murmurações, mandando sobre eles o maná do céu, enviando sobre eles o pão e também codornizes, que é carne. Então esse é o nosso Deus, um Deus que escuta os nossos clamores, escuta as nossas orações e vem a nosso auxílio. Mas por Ele ser Deus, Ele vê a dureza do coração dos seus filhos, as murmurações dos seus filhos, e assim também intervém. O povo estava murmurando, reclamando e olhando para o passado, com saudade do passado. Mesmo um passado difícil que eles tinham vivido. Eles eram escravos no Egito. Lembravam das panelas que eram cheias de comidas, mas esqueciam do sofrimento, todo o sofrimento que eles viviam em função de alimentar-se. E hoje, esse povo se encontra numa caminhada para uma terra onde eles irão viver livres, irão produzir o fruto e irão colher. Mas para chegar a essa terra prometida é preciso que façam uma caminhada. Mas eles, com a cabeça dura, o coração endurecido, não eram capazes de ver e continuar caminhando em vista da proposta e do futuro que estava por vir. E pior ainda, eles não eram capazes de enxergar como Deus sempre esteve com aquele povo. Eles estavam como que cegos, não conseguia ver o futuro e também não conseguia ver o quanto Deus, no seu amor e na sua bondade, sempre esteve presente, cuidando e zelando daquele povo, a tal ponto de fazer uma aliança, de apresentar leis, estabelecer ensinamentos que favorecia esse povo chegar à terra prometida. Um Deus que se preocupa tanto com as questões morais, com as questões sociais e também, principalmente, com a espiritualidade e a santidade do seu povo. Existe então um tripé para que nós possamos dizer que somos povo de Deus. Para pertencermos ao povo de Deus, nós precisamos viver e ser autênticos nas questões morais, nas questões sociais e na questão espiritual. Porque tem muitas pessoas que vivem, são extremamente rigorosas com as questões morais, mas esquece do social, da comunhão com os irmãos.
de ser solícito para com o outro, de viver a misericórdia, de viver a compaixão, de viver a partilha, de estar inserido numa comunidade e se compreender como membro daquela comunidade, daquele povo, onde todos devem viver bem, viver com dignidade. E pessoas que vivem com muito rigor essas questões morais, a ponto de se tornar moralistas, mas ao mesmo tempo, por outro lado, não são capazes de ser misericordiosos, de cuidar uns dos outros. Tem outros que cuidam extremamente dos exercícios espirituais, rezam, participam dos sacramentos, se confessam, mas são negligentes nessas outras questões. Então, o homem que pertence ao povo de Deus, ele precisa ser sustentado nesse tripé, extremamente equilibrado nas questões morais, nas questões sociais e também nas questões espirituais. Deus prepara o seu povo para isso. Ao dar os 10 mandamentos ali, Deus estará a ensinar tanto questões morais e sociais. E mais à frente, no livro do Levítico, nós encontramos Deus que estabelece dias para as santas assembleias. São dias onde o povo deve se reunir para celebrar, onde o povo deve se reunir para glorificar o nome de Deus, reconhecer Deus e acolhê-lo no seu devido lugar, que é no centro da vida, no centro do acampamento, fazer memória de todas as intervenções divinas ao longo desse caminho que fizeram pelo deserto afora. E assim então, caríssimos irmãos e irmãs, esse povo que foi eleito, que foi escolhido por Deus, Deus mesmo vai preparando esse povo para que se torne verdadeiramente o povo de Deus, ou seja, um povo que vive, que observa, que escuta e que põe em prática todos os seus ensinamentos, decretos e leis. Então esse é o caminho apresentado por Deus. Por isso Deus se faz presente, Deus se faz próximo do seu povo, com todas essas intervenções e trazendo ensinamentos para que possamos então ascender nesse caminho de vida plena. Por isso, hoje, na primeira leitura, Deus envia sobre eles o maná do céu. Por isso ele diz: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus que providencia aquilo que é necessário para que todos nós possamos viver bem e viver com dignidade. No Evangelho nós encontramos Jesus que está do outro lado da margem e aquela grande multidão que ele alimentou com 5 pães e 3 peixes, corre e vai ao encontro de Jesus e pergunta: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus os acolhe e diz: em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Não sei se vocês lembram do Evangelho do domingo passado, quando Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, com 5 pães e 3 peixes. E ali a gente dizia que muito mais do que aquele grande milagre que foi realizado na multiplicação dos pães, Jesus, naquele momento, apresenta um grande sinal de que Ele é o Messias, de que Ele é o Filho de Deus, e de que de fato Deus está no meio do povo. Mas o povo não conseguia compreender isso, não conseguia ver os sinais, porque estavam com fome e buscando saciar as suas necessidades urgentes. Mas agora, depois de passar por toda aquela experiência, esse povo corre atrás de Jesus. Mas eles buscam Jesus não por causa dos sinais que Jesus revelou, e de que Ele é o Filho de Deus, mas buscam a Jesus porque Jesus ofereceu para eles alimento,
pão sem que eles pudessem trabalhar. E por isso Jesus diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Devemos, caríssimos irmãos e irmãs, trabalhar com o suor do nosso rosto, conquistar o pão de cada dia. Mas existe um esforço maior que nós devemos fazer. E esse esforço, ele é pessoal, que é justamente alcançar o pão descido do céu. Alimentar-se para a vida plena. Por isso, Jesus, neste evangelho, se apresenta justamente como este pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Por isso, é em Cristo Jesus que nós encontramos o alimento verdadeiro para a nossa vida. Então, qual o esforço que nós devemos fazer nessa terra? O esforço maior que nós devemos fazer é para que estejamos em plena comunhão com o Pai, alimentando-nos deste pão que desceu do céu para trazer vida para a humanidade. O povo ainda pergunta: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Primeiro passo, caríssimos irmãos e irmãs, primeira atitude que nós devemos ter para fazer as obras de Deus é fé em Jesus Cristo. Primeira coisa que nós devemos fazer para fazer a vontade de Deus em nossa vida, para que Deus se realize de modo pleno em nossa vida, é que nós sejamos homens e mulheres que professamos uma fé com a vida em Jesus Cristo. Então, qual é a nossa primeira ação para que possamos assim fazer as obras de Deus? Crer em Jesus Cristo. Será que nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo? Porque a nossa fé em Jesus Cristo exige de nós uma transformação de vida. Então, por isso essa é a primeira obra. Crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. E a partir daí, crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, nós vamos escutá-lo atentamente e colocar em prática tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar, que Ele vem nos ensinando. Então, o que é que nós devemos fazer? Buscar alimentar a nossa fé. Tirar todas as dúvidas que nos impedem de ver Jesus como Filho de Deus. Não como aquele que veio para resolver os nossos problemas, mas para aquele que veio para nos mostrar o caminho para a vida eterna. Aquele que veio para nos mostrar o caminho para uma vida plena. Aquele que veio para nos ensinar o caminho de viver uma vida feliz neste mundo. Em meio às dificuldades, em meio aos desafios da vida, em Cristo Jesus nós encontramos o sentido para o nosso existir. Por isso, devemos fazer todo o esforço para estarmos na presença dEle e nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue. São Paulo, na carta aos Efésios, ele compreende justamente isso. Por isso ele exorta, ensina aquela comunidade, quando diz: eis, pois, que eu vos digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. São tão inteligentes, mas não são capazes de compreender, ver os sinais de Deus e se voltar inteiramente para o Senhor. E depois ele nos diz ainda: renunciando à vossa existência passada, despojando-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Nesse encontro com a pessoa de Jesus Cristo,
nós somos convidados a abandonar o homem velho, as realidades antigas, e nos constituir, neste encontro com Cristo, uma pessoa nova, um homem e uma mulher renovados em Cristo Jesus, revestidos de uma verdadeira justiça e de uma verdadeira santidade. Então esse é o homem novo, este é o homem que faz parte do povo eleito de Deus. Essa é a pessoa que se constitui no povo eleito de Deus, alguém que vive, pratica a verdadeira justiça e trilha um caminho de santidade. Devemos nos perguntar, nós estamos nesse caminho? Quando a gente olha para as nossas ações, para as nossas atitudes, para a nossa vida, nós conseguimos nos perceber aqui, nesse caminho de um homem novo, de uma pessoa nova a partir do encontro com Cristo Jesus? Já renunciamos o homem velho, as práticas velhas, aquilo que não combina com o reino de Deus? Será que nós estamos vivendo assim, amados irmãos e irmãs? Porque se a gente não conseguiu dar esses passos em direção a essa vida nova, o que é que nós estamos esperando? Por que às vezes nós conservamos em nosso coração tanto lixo e sempre estamos ouvindo a palavra de Deus e esse chamado que Deus nos faz a abandonar tudo isso e assumir uma vida nova, a ser um homem novo, renovado a partir desse encontro com o Pai, renovados a partir desse encontro com o Senhor, e ao próprio Cristo Jesus que se dá como alimento para a nossa vida. É Ele que nos sustenta nesse caminho de santidade. Por isso nós temos que viver e buscar, por isso Jesus diz, fazeis todo esforço para alimentar-se do pão descido do céu, o pão que não se perde, o pão que não perece, mas o pão que te constitui em uma pessoa nova. Então é esse esforço que nós devemos fazer, renunciar toda a preguiça, todo o comodismo e nos refugiar na presença de Deus, buscar sempre, em todos os momentos da nossa vida, a presença do Senhor. Não só quando nós queremos vir rezar uma missa de sétimo dia, como hoje tem 3 missas de sétimo dia, ou quando a gente está passando por um momento difícil em casa, ô padre, reza por mim e vem para a igreja. Não, precisamos vir para a igreja, buscar a face do Senhor em todos os momentos da nossa vida, pois nesses momentos difíceis, nós estaremos firmes, sustentados na graça, para podermos superar. Então, a liturgia de hoje nos faz esse grande convite, esse apelo, para que nós possamos ver que Deus intervém na vida do homem sempre. Isso lá na primeira leitura, no livro do Êxodo, Deus é aquele que intervém na vida do ser humano, mas a pessoa precisa abrir-se à graça de Deus, buscar estar em comunhão com Deus. Por isso que nós possamos fazer essa experiência, nós possamos esforçar-nos cada vez mais para estar em comunhão com o Pai, para estarmos em comunhão com o Senhor. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, a cada dia nós iremos crescendo em uma profunda intimidade com o Senhor e trilhando nesse caminho de santidade. Devemos então fazer um exame de consciência e buscar no Senhor essa graça para que possamos nos desvencilhar ainda mais daquilo que ainda nos constitui enquanto homem velho, enquanto pessoas que ainda não fez uma verdadeira experiência de encontro com o Senhor. É decisão. Estar em comunhão com Jesus é decisão pessoal. Querer ser um homem novo, querer se renovar-se em Cristo Jesus, a partir desse encontro com o Senhor, é decisão pessoal. Ninguém vai decidir por você. É você que se decide, a partir desse encontro com o Senhor, mudar de vida. Ainda dá tempo para todos nós mudarmos de vida. Primeiro pedir ao Senhor, cura-nos as nossas cegueiras, porque às vezes nós não conseguimos enxergar a intervenção divina em nossa vida.
Quantas coisas boas Deus tem realizado em nossa vida e nós ficamos como esse povo lá no deserto, olhando para trás e reclamando, murmurando. Nosso passado era melhor, mas hoje Deus continua nos abençoando, Deus continua nos protegendo, Deus continua nos provendo, caríssimos irmãos e irmãs, daquilo que é necessário para vivermos bem e felizes. Mas às vezes nós não conseguimos nos contentar com as graças de Deus e queremos preencher os vazios que às vezes criamos em nossa vida com aquilo que o mundo oferece. E cada vez mais nos tornaremos vazios, pois o que o mundo oferece é passageiro. O que é eterno, o que permanece, é o pão descido do céu. A esse nós devemos fazer muito esforço, ou todo o esforço da vida, para estarmos alimentados dele. Peçamos à Imaculada Conceição que interceda por nós, que nos ajude a caminhar assim com firmeza, com muito esforço e clareza, buscando esse pão descido do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.